paz seja com todos, amém? Que bom que você está aqui nesta noite. O tema desta campanha é conhecido de todos nós, né? Jeremias 8, 22. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Eu vou pedir, não sei se o Fábio está ali, se ele puder colocar na tradução, não está. Mas na nova, quem tem aí a nova tradução, linguagem de hoje? Hã? Quem tem? Ah lá, vai nos ajudar. Que bênção. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, vamos, acompanhe junto comigo a leitura. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Puxa, por um minuto pensei que eu estava sozinho. Olha lá, porventura não há bálsamo. Não, a Almeida Corrigida, a nova tradução, linguagem de hoje, NTLH. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você veja o finalzinho deste versículo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Não tem? Então vamos apelar aqui. Celular. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ó. Acompanhe aí comigo. Na nova tradução, a linguagem de hoje. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Mudou um pouquinho. E o que eu quero frisar com você é o final desse versículo, que diz assim: então, por que o meu povo não foi curado? Não há médico, não há remédio. O bálsamo era um remédio. E aí, no final, o profeta diz assim: então, por que o meu povo não foi curado? Diz aí. Por que, pastor? Por que, pastor? É o que nós vamos ver nesta noite. Você quer que o Senhor fale ao seu coração? Abra o seu coração, então, para ouvir a palavra dele. Aplauda essa palavra bem forte. E dá uma glória a Deus mais forte ainda. Glória a Deus! Amém? Sempre um pouquinho. Não vamos nos demorar, não, porque eu quero orar por você. Porque eu digo que aqui há bálsamo. Aleluia. Vou repetir para você ter a chance aí de tomar posse. Aqui existe o bálsamo. Aleluia. E aqui há um médico. Aleluia. Então, por que muitas vezes ainda existem tantas pessoas, né? E você vai entender que quando eu falo de doença, não é somente uma doença física. Porque o problema de Judá aqui era outro. Jeremias, ele é levantado, né? Ele começa o seu ministério lá, em torno do reinado do rei Josias, e ele avança alguns anos depois do exílio ainda deste povo, que ele é levado ao cativeiro. Mas ele começa muito jovem, ele começa com média de 20 anos o seu ministério. E a mensagem de Jeremias era trazer o povo ao arrependimento. Você já ouviu falar, né? Já foi até falado aqui, que Jeremias ele era conhecido como o quê? Eu no começo também. Hoje já não mais, de vez em quando. Mas o porquê que ele chorava? Ele sentia dor de ver o povo daquela forma. E você vai entender o porquê que ele era conhecido como o profeta chorão. A sua mensagem trazia o arrependimento. A sua mensagem falava contra a idolatria, a maldade dos homens. Coisa que não existe, graças a Deus, nos nossos tempos, né? Deus do céu, agora que nós estamos em época de Copa, você falar de alguns determinados jogadores, você arruma briga. Mas não existe idolatria no nosso meio. Amém, igreja?
Já teve gente que já olhou torta, hein? Oh, glória a Deus. Pregava sobre a apostasia, o afastamento de Deus. Então, a mensagem de Jeremias era essa. Para trazer esse povo, ele anunciava, ele alertava os riscos que isso trazia. Ele alertava o que poderia acontecer com o povo. E quanto mais o tempo passava, ele já falava, olha, não tem mais jeito, vai acontecer. O inimigo vai prevalecer, vocês serão levados cativos. Já não tem mais o que fazer, porque ele vinha anunciando, ele vinha falando, mas o povo não lhe dava ouvidos. Você abriu aí Jeremias 8 ou não? Então, acompanhe comigo, volte alguns versículos, que eu quero ler com você aqui, ó, sobre a mensagem de Jeremias, capítulo de número 2, eu quero ler com você o versículo de número 27 e 28, vai lá comigo, capítulo 2, versículo de número 27 e 28, glória a Deus. Acompanhe junto comigo a leitura que diz assim: que dizem ao pedaço de madeira, olha só, tu és meu pai? Você lembra do povo quando saiu do Egito? Que fizeram um bezerro de ouro? O que eles falavam que aquele bezerro era? Um Deus que tirou eles? Só por Deus, né? E aqui Judá está caindo nesse erro. Judá, que era um reino que era conhecido pela sua fidelidade e adoração ao Senhor. Mas olha como que as coisas vão acontecendo. Que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai? E a pedra, tu me geraste? Por que me viraram as costas e não o rosto? Mas, no tempo do seu aperto, dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses? Que fizestes para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Imagina, não vamos pegar o Brasil. O Brasil em termos de território é muito grande, né? Mas imagina um estado como Sergipe, que, se eu não estiver enganado, é o menor estado do Brasil, né? Mas quantas cidades há lá? Muitas, pastor. Agora imagina então nesse estado as pessoas terem mais deuses do que o número de cidades, né? Se você pegar Curitiba, imagine em Curitiba as pessoas terem mais deuses do que os bairros de Curitiba. Você está compreendendo o que estava acontecendo com Judá? E a mensagem de Jeremias era essa: deixem a idolatria, deixem os seus ídolos, porque eles não podem fazer absolutamente nada. E aí você vê quão aprofundado eles estavam na idolatria. A mensagem falava sobre a maldade dos homens. Eu quero que você leia, vá comigo aí também, capítulo de número 9, versículo de número 8, vai lá, 9 e 8, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. E uma flecha mortífera é a língua. Se o homem pudesse refrear a sua língua, né? É um órgão tão pequenininho, mas que causa um grande estrago. Está falando sobre a maldade dos homens, que é coisa que depois nós vamos dar olhar um pouquinho só, que é o que acontece nos nossos dias. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz. Agora olha o que diz o final do versículo: como seu companheiro, mas no seu interior, ou seja, no seu coração, arma-lhes ciladas. Está falando da maldade dos homens, da falsidade dos homens.
Ele está trazendo esse alerta: olha, corrija isso, porque não vai dar bom para vocês não. Muda esse caminho. Conversão tem a ver com isso, igreja. É você mudar o caminho. Converter é isso. Se eu estou entrando num caminho errado, eu preciso me converter, ou seja, eu preciso mudar o caminho. É sobre isso que Jeremias está falando, e é por isso que ele é conhecido como um profeta chorão, porque ele pregava, ele anunciava, ele mostrava, e o povo, nada. Cada vez mais se afastavam de Deus. Veja aí comigo o capítulo de número 6. Capítulo de número 6. O versículo de número 13, nós vamos ler até o versículo de número 15. Glória a Deus, igreja. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o trazer para os dias de hoje, desde o pastor, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa o que, igreja? De falsidade. Veja comigo o versículo 14. E cura uma ferida da filha do meu povo levianamente. Não estão fazendo como deveria ser feito, dizendo paz, paz, quando na verdade não. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Ou seja, não se arrependiam, não se envergonhavam de agir com falsidade, de falar enganosamente, de caluniar contra os outros. Como uma vez uma irmãzinha chegou e falou para mim: pastor, o senhor pode, eu posso conversar? O senhor pode orar comigo um pouco, tal? O que está acontecendo, minha irmã? E ela falou, a gente orou, tal. Ela falou, porque às vezes a gente vai em alguns lugares e o pastor vem batendo nas suas costas, vem conversando com você, e quando vê, você está lá na porta e tchau, 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 vai embora. Eu não falei nada, eu não orei, e do jeito que eu cheguei, eu saí. Quer dizer, levam as coisas enganosamente, curam levianamente, usam de falsidade. Peraí, nós estamos falando da época de Jeremias, viu? Não se preocupa. E nem sabem o que é se envergonhar. Portanto, cairão entre os que cairão. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão. Diz, veja que ele está avisando. Se arrependam. Não se afastem de Deus. Não ajam com falsidade. Tira a maldade do coração. Tira a maldade. Tirem a idolatria do meio de vós. Porque estavam atolados na idolatria. Tirem a idolatria do meio de vocês. Olha só. Judá, ele achava que ele estava salvo. Por quê? Porque eles tinham as leis. Então, nós temos a lei do Senhor e nós estamos salvos. Veja aqui comigo, ó. Eles já não precisavam se arrepender. Capítulo 8 mesmo, agora vamos voltar lá. E o versículo de número 8 diz assim, ó: como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Ou seja, vocês pensam que estão salvos somente por ter a lei do Senhor? Vocês estão completamente enganados. E Jeremias vai falando, olha, o tempo está se findando. Não há mais tempo. O versículo de número 20 diz assim, ó: passou a cega,
findou o verão e nós não estamos. O que o Jeremias está falando? Não tem mais tempo. Já foi anunciado, já foi falado. Eu já preguei. Deixe a idolatria, deixe a maldade, a falsidade, não se afaste de Deus. Mas vocês acham que vocês estão salvos por quê? Porque vocês têm a lei do Senhor. Ele está falando, não existe mais tempo. Não existe mais tempo. E no versículo de número 22, que foi o início, o que foi a pergunta do Jeremias? O final do versículo. Se existe um médico, se existe um remédio, então, por que Não foi curado. o meu povo não foi curado? A pergunta de Jeremias é retórica, né? Porque a resposta é certa. Não há bálsamo. O que você acha? Existia bálsamo ou não? Nós já conhecemos, já ouvimos falar aqui da região lá. E era uma resina curativa de excelente qualidade. Os viajantes, os comerciantes passavam por Gileade para adquirir, e o ponto principal de venda deles era o Egito. Eles iam para o Egito para revender, ganhar dinheiro, porque era algo muito valioso. Era muito valioso. Os ismaelitas, que os irmãos venderam José, estavam vindo de Gileade. Eles passaram por lá comprar, um remédio. Eles eram os atravessadores e iam revender no Egito. Então, por falta de remédio, não era. Médicos, será que havia? Ou tinha que abrir um concurso que estava em falta? O que você acha? Havia médico ou não? Havia. Então a pergunta é, por que o povo ainda estava doente? Sabe por quê? Porque eles amaram mais a doença do que o doutor. Este é o grande problema. E se nós pegarmos tudo isso e trazermos para os nossos dias, você vai entender um pouco melhor. Judá, ele tinha o templo. Ok? Tinha ou não? Tinha. Judá sacrificava? Sacrificava. Judá, ele tinha as leis? Temos tudo o que precisamos. Mas, se arrepender, o que é bom? Nada. Ou seja, eles tinham o templo, eles sacrificavam, eles tinham aparências. Eles viviam de... Não, lá em Judá tem o templo. Lá se adora ao Senhor, lá se sacrifica ao Senhor. Lá em Judá, eles têm as leis, eles estavam vivendo de aparência, mas o coração deles estava... O coração deles estava distante de Deus. O que o pastor Claudemir leu aqui mesmo? O que ele leu? Ou você já esqueceu e aí, pastor, não vamos embora? Hã? O que dizia? Não precisa dar o endereço, só me fala o que dizia. Barbaridade, pastor. Que nós não devemos somente falar, mas fazer. Não adianta eu falar que eu adoro ao Senhor, não adianta eu vir, não estou falando para você que não é para você vir para a igreja, não vai sair falando, coisa errada, eu falei, não, o pastor falou que eu não preciso mais vir para a igreja, está amarrado. Não é isso não. O que eu estou falando é como Judá tinha o templo, sacrificava o Senhor, tinha as leis. Vamos entender isso? O que eram as leis? A palavra. Não adianta muitas vezes a pessoa ela vir à igreja, ela até mesmo sacrificar, ela lê a Bíblia, mas se o coração dela está
Distante, igreja. Às vezes a pessoa está aqui dentro, mas a cabeça dela está longe. O coração, mais longe ainda. O pastor fala abre em Abacuque. Ele fala, olha, que bênção essa igreja, gostei. O pastor mandou eu abrir no Facebook. A cabeça, o coração piorou. Vamos trazer tudo isso para os nossos dias, porque o povo tinha um remédio. Eles tinham um grande médico, que era o próprio Deus, que estava chamando eles ao arrependimento. A doença deles era o pecado, era a idolatria, era a maldade no coração, era a falsidade. Graças a Deus que nos nossos dias não tem isso, né? Não estou julgando ninguém e apontando o dedo para ninguém. Longe de mim. O que o Senhor, Ele quer nos trazer, querido, o que Ele quer fazer é eu e você, eu me incluo nisso, pensar. Eu tenho realmente servido ao Senhor de verdade? Ou eu estou vivendo de aparência? Porque hoje em dia, infelizmente, né, estamos vivendo dessa forma. Você olha lá nas redes sociais, é só love, beijinho, amor da minha vida. E aí de repente chega um pastor e fala, pastor, a situação é essa, estamos se separando. Mas como se eu vi agora aí, vocês estavam tudo bem? Aparência. Vivendo de aparência. Não podemos, queridos, correr esse risco. O Senhor, Ele nos chama a esse arrependimento. Bálsamo aqui nessa noite. Você participou? Não há mais tempo. Vamos lá, para nós irmos encaminhando aqui. Eu quero que você avance comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai lá comigo. Capítulo de número 6, 2 Coríntios 6. Eu quero ler com você o versículo de número 2. Glória a Deus. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E vamos aproveitar que nós não estamos aqui, ó. Já compartilha com o irmão que está ao seu lado e a palavra mostra para ele, ó, é aqui que nós estamos lendo. Se há alguém ao seu lado que está sem, mostra para essa pessoa. Diz assim, ó, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora. O dia é agora. Não há mais tempo. O povo de Judá pensava que eles estavam salvos. O Jeremias está falando, olha, a cega já foi, ou seja, não dá mais tempo. Então o dia, querido, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado é este bálsamo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Você está na fonte de águas. Glória a Deus. Você vai para casa com sede. Eu não fiquei olhando ninguém. E nem quero que você levante a mão se você participou ou não da Santa Ceia hoje. Mas o texto que o pastor leu aqui diz assim, que é para nós olharmos para dentro de nós, que é para nós nos examinarmos a nós mesmos, e então coma e beba deste cálice. Eu não sei se você participou ou não, mas a pergunta é, se não, por quê? Você já é batizado nas águas? Você já tem Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E
Por que você não participou? Glória a Deus. Não, volto a dizer, não quero apontar o dedo para ninguém, não estou aqui para acusar ninguém, não sou juiz, a palavra de Deus diz que só existe um juiz, e esse juiz é o Senhor. Não estou aqui na condição de juiz, mas posso me colocar na condição de Jeremias, anunciando o arrependimento, mostrando o que o povo precisava fazer, e o Senhor usa hoje os seus pastores para isso. Não somente eu, pastor Deus, todos que anunciam a palavra, a chamar as pessoas ao arrependimento. Ou seja, se eu não participei, por que eu não participei? Ah, pastor, é que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Ei, o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Se eu estou trilhando um caminho que não me leva à salvação, eu preciso me converter. Ah, pastor, mas eu já sou convertido. Aí eu faço outra pergunta. É mesmo? Eu já sou convertido, será que eu sou mesmo? Se eu estou trilhando um caminho que eu sei que não agrada a Deus, e eu não corrijo, eu não converto, eu não mudo de direção, eu sou convertido realmente? Eu posso ter 20, 30, 40, 50 anos de igreja, eu posso ter o templo, eu posso sacrificar, eu posso conhecer a Bíblia, mas naquele grande dia, pastor Walter, que vai faltar as vestes, o Senhor vai olhar assim: quem é você? Eu não? Mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu anunciei, eu curei, e o Senhor não me conhece? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje é o dia. Agora é o dia da salvação. Nós oramos, nós vamos orar por você que precisa de cura, você que precisa de um milagre, mas a cura que o Senhor quer nesta noite está aqui dentro, querido. Se o meu coração está doente, se o meu coração está distante do Senhor, hoje Ele quer curar essa ferida. Ele quer salvar o seu povo. Glória a Deus. Para que quando você chegar lá, não falte vestes para você, não. Aleluia. Eu quero que toda a igreja coloque-se em pé neste momento. Você já ouviu um louvor que diz assim: creio que tu és a cura, creio que... Você conhece? Você sabe que essa é uma versão, né? E foi gravado pelo Wilson. E quem fez a versão que foi o Léo Brandão, se não estiver enganado. Ficou conhecido na voz da... Obrigado. Da Gabriela Rocha. O que você acha que este louvor fala? Quando o autor escreveu, está falando do quê? De uma cura? O que você acha? Alguma enfermidade que ele sofria? Você sabe qual era a enfermidade? Pecado. Ele veio ao público depois e ele mesmo declarou que ele sofria com pornografia. Sofria não. Ele, ficava lá no acesso. Então qual era a cura que ele precisava? Aqui dentro. Volto a dizer, eu não fiquei olhando, mas eu pergunto: por que você não participou da Santa Ceia hoje? Ou quanto tempo você vem na igreja e você ainda não é batizado nas águas? Você ouve os pastores, você vem batismo, passa batismo. Eu já vivi muito isso.
de época de batismo, uma pessoa sumir da igreja porque ela não queria ouvir falar disso. Glória a Deus. Pessoas que estavam, né, com um vício, e eles não se batizavam, por quê? Por que o povo não tinha alcançado a cura? Porque eles amaram mais a doença que o doutor. Eu quero que você saia do seu lugar. Enquanto o pessoal vai estar louvando, eu quero que você venha aqui à frente.